Fala, galera da fé, filhos amados do Pai Celestial. E aí, vamos edificar a nossa fé? Roda a vinheta! Bem, eu queria falar hoje sobre andar no propósito de Deus. Você sabia que Deus te chamou para uma jornada de fé aonde você precisa andar no propósito dele? Sabe, quando a gente fala em propósito, a maioria das pessoas elas falam: o meu propósito, o meu chamado, o meu, a minha família, o meu trabalho, os meus filhos. Querido, deixa eu te falar, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, para Deus voltará. Existe uma situação que é você viver o seu propósito e você viver o propósito de Deus. Quando andamos segundo o nosso homem exterior, que é um homem que é movido por aquilo que vê, sente e toca, nós andamos no nosso propósito. Mas quando andamos segundo o nosso homem interior, onde eu não vejo, não sinto nem toco, só creio, eu ando segundo Deus. Porque Deus se relaciona com o nosso espírito. Deus não se relaciona com a nossa alma. Ele se relaciona com o nosso espírito. E do espírito ele joga o comando para a alma. Porque Deus, ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então o contato com Deus, através da intimidade de uma vida no espírito, é no nosso espírito. Quando nascemos de novo, através de crer no Senhor Jesus, Deus veio habitar no nosso espírito. Ele habita dentro de nós e ele tem relacionamento com o nosso espírito. Então, andar com Deus é andar com fé. E quando eu ando em Deus, eu ando em fé. Porque fé é a linguagem de Deus. Porque o nosso espírito é o espírito da fé. Sabe por que o nosso espírito é o espírito da fé? Porque a fé não é do que vemos exteriormente. A fé não é do que eu toco, do que eu sinto, do que eu sei. Conforme a minha razão intelectual humana, a fé vem do Espírito. A fé é crer, é ter certeza no que eu espero como se já fosse. Você entende isso? Então, primeira coisa, o propósito é o propósito de Deus. Quando Deus te chama para algo, ele chama para o propósito que ele quer fazer, mas ele não vai te obrigar. Deus não obriga ninguém a fazer ou a ser aquilo que ele quer. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio para sermos o que nós somos e para atender ou não atender à vontade de Deus. Quando Deus ele nos chama para cumprir um propósito dele, segunda coisa, o primeiro é que o propósito é dele. Segundo, ele nos chama para andar em fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé. 4 vezes na Bíblia, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Porque viver em fé é viver em Deus. É viver crendo no que Deus falou ou no que Deus diz. Então a primeira coisa, ele nos chama para o propósito dele. Segunda coisa, é andar por fé. Terceiro, que é do jeito dele, é da forma dele, não é da sua forma, não é do seu jeito. Então, quando eu ando por fé, eu ando no jeito de Deus, eu ando na forma de Deus. Quarto, é no tempo de Deus. Não queira ajudar Deus. As pessoas vão querer até nos ajudar, como a Sara. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto muito da vida de Abraão. Como Sara, a esposa de Abraão, que era Sarai, né? Ela quis ajudar Abraão a cumprir a promessa de Deus. Às vezes as pessoas querem nos ajudar a cumprir a promessa. Ei, querido, deixa eu te falar. Quando Deus te dá uma palavra, não passe para terceiros. Não tente fazer com que as outras pessoas te dizem, cumpra o propósito de Deus. Seja guiado pelo Espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então chega de fazer com que outras pessoas ditem aquilo que Deus te disse que já é. Entende?
Então, quando Deus te dá uma palavra, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele te deu. E quando Deus te dá uma palavra, Ele chamou você para fazer. Deus só precisa de um. Então, não tente ajudar Deus na sua alma. Tente ser guiado por aquilo que Ele te disse que já é. Então, quando Deus te dá uma palavra, já é. Está feito. Você só precisa andar naquilo que Ele te disse. E o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Porque deserto é lugar de provisão. Sabia disso? Deserto é um lugar de provisão. Deserto é um lugar de passagem. Você passa pelo deserto para ser treinado para estar em Canaã. Se você não herdou logo o que Deus te disse e está passando por algum deserto, é porque você está sendo treinado para herdar Canaã. Então, toma posse antecipada pela fé de Canaã, passando pelos processos como quem já é. Ou seja, o deserto é aperfeiçoamento. Deserto é lugar de passagem, lugar de provisão. Deus proveu todo o seu povo no deserto. Então, Deus não te chamou para ficar o tempo todo no deserto, mas também não te chamou para ser sucumbido pelo deserto. Deus te chamou para você ser aperfeiçoado no deserto, porque você ainda não está pronto para herdar Canaã. Mas é da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Quando Deus te dá a promessa, não se estribe no teu entendimento, não se apressa em querer cumprir logo essa promessa. Espera com Deus, espera em Deus, espera nele, descansa e fica no relacionamento, que é o outro ponto muito importante. Veja, Deus chama para o propósito dele. Segundo, para você andar em fé. Terceiro, para você andar do jeito dele. Quarto, para andar no tempo dele. Quinto, ele não vai te obrigar. E sexto, ele te chama para um relacionamento de amor. Olha, andar no propósito de Deus é andar num relacionamento de amor. Um relacionamento de amor com Deus. É tão massa andar no propósito de Deus que é um relacionamento, ele não está te obrigando. Tem pessoas que dizem, se eu não cumprir o propósito de Deus, eu vou pagar um preço e Deus vai me pegar. Não existe nada disso. Isso é coisa da religiosidade, de uma mentalidade da lei. Você está na graça. Se você não for para a cruz, você só não vai cumprir o propósito de Deus. Mas se você for para o propósito, como Jesus foi para a cruz, para o propósito, entregue. Se entregue hoje ao propósito, se entregue hoje à cruz do propósito, para o propósito. Não é porque Jesus entregou a cruz que todo mundo agora vai ter que ir para o Calvário, vai botar um prego na mão, vai trilhar o Calvário, eu tenho que ir lá. Não, cada um tem a sua cruz para carregar, cada um tem o seu propósito. Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me, pegue o seu propósito, vá para o seu propósito. Jesus teve a cruz dele, você tem a sua, você tem o seu propósito. Cada um de nós passa por Getsemane, cada um de nós passa por momentos de cura, de transformação, de poder, de milagre, mas a gente passa também por momentos de cruz. Não significa que todo mundo que está debaixo do propósito vai passar momentos de falta. Aí você não vai viver na escassez, você pode até passar um momento de falta, mas você volta de novo para a prosperidade. Porque Deus não te chamou para andar em falta. Deus te chamou para a prosperidade. Então viver momentos de dificuldades, de tribulação é normal. Agora, viver na tribulação é que aí está errado, está fora do propósito de Deus. Porque quando Deus te chama, Ele te chama para o propósito, você vai passar alguns momentos de dificuldades. Mas essas dificuldades, Deus é tão top, tão Deus, que Ele vai pegar essas dificuldades, vai transformá-la em bênção. Ele vai reverter a maldição em bênção. Então, quando você está no propósito, até aquilo que é contrário se torna em bênção. Assim foi na vida de José do Egito. Quando os irmãos jogaram ele na cova, ele tinha um propósito. Deus deu sonho a José, jogaram ele na cova, e na cova ele foi ali vendido, foi jogado na casa de Potifar, tal, passou todo aquele processo com Faraó, mas ele veio e se tornou governador do Egito por causa do propósito.
mas porque ele ficou em um lugar em Deus e a circunstância ajudou ele até a cumprir. Quando você está em Deus, está num relacionamento de amor, quando você está nesse amor de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam. E aqueles que amam é aqueles que andam no amor. É aqueles que andam no propósito. É aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito. Quando você anda nesse lugar em Deus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Porque o seu propósito é ser semelhante a Jesus. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, diz: não sabemos orar como convém em português, mas o Espírito recebe por nós com oração em línguas, e o Espírito sonda o coração de Deus. Aí diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o segundo propósito do homem, é o segundo propósito de Deus. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que estão andando segundo o propósito de Deus. Esse versículo é: tudo coopera para o meu bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não, segundo o propósito de Deus. O propósito não é seu, é o de Deus. Aí diz assim: o que ele chamou, ele justificou e tal. O que de antemão, a vontade de Deus é que andássemos a imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo intercede por aqueles que têm um propósito em Deus de ser imagem e semelhança de Jesus. Porque a Bíblia não é versículo, interpretando versículos. Então diz que o Espírito Santo está orando, intercedendo por aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 28 e o 29 e 30 diz: essas pessoas, eles têm um propósito de ser a imagem e semelhança do Filho de Deus. E o Espírito vai convergir tudo a favor da vida dele. Quando você tem um propósito de andar no propósito de Deus, uau, meu Deus. Porque o propósito de Deus é sermos semelhantes a Jesus. Meu Deus, é forte, Brasil. O propósito absoluto e maior de Deus é ser semelhante a Jesus. Sabia não? E quando estamos na rota de sermos semelhantes a Jesus, todos os outros propósitos, eles se convergem em um só. Ou seja, quando eu estou na pegada de ser semelhante a Jesus, lendo a Bíblia, lendo Jesus, sendo igual a Jesus, querendo ser igual a Ele, falando igual a Ele, pensando igual a Ele, agindo igual a Ele, eu vou ter o resultado que Ele teve. Porque a nossa vida nessa terra é isso. Eu vou ser semelhante a Jesus sendo um pedreiro. Eu vou ser semelhante a Jesus sendo um médico. Eu vou ser semelhante a Jesus sendo um advogado. Tudo que eu fizer, eu vou transmitir Cristo. Ou seja, todo o propósito está em Cristo. E através de Cristo eu vou me assemelhar a Cristo. E eu vou transbordar em tudo que eu sou, aonde eu estiver. E o que eu estiver fazendo vai dar certo. E o propósito de Deus vai acontecer no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças. E Cristo vai sendo liberado aonde eu estou. O propósito de Deus não é deixar tudo, feito alguns religiosos pensam, deixar tudo e ficar só na igreja, vivendo para a igreja. Bem, se Deus te deu uma palavra para isso, como o meu chamado é viver só para o reino, só para o evangelho, tudo bem. Mas se Deus não te chamou, não tenta fazer isso. Não se muda ao chamado do seu próximo para fazer o seu chamado. Não. Viva o seu chamado. Viva o seu propósito. Seja onde você estiver, você pode ser um homem de Deus, debaixo do chamado de Deus, lá onde você está, onde você atua, no seu campo de trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, Deus quer te usar lá. O propósito de Deus lá. Pegou aí? Então é isso aí. Então que você possa andar no propósito de Deus e você vai ter a provisão. Você pode até passar alguns dias de falta, mas a Bíblia diz que um íntegro em meio à falta se fartará. Em meio à fome se fartará. Meu Deus, é forte, Brasil. Meu Deus. Quando você está no propósito de Deus, mesmo passando por tribulações, privações, você se farta, meu irmão. Porque quando estamos no propósito, tem provisão. Porque o Deus que dá a visão, dá a provisão. Pega essa chave, irmão. Pega esse código, pega essa chave. Pega essa revelação, irmão. Anote. Meu Deus,
O Deus que dá visão, dá a provisão. Ou seja, aquele que gera, mantém. Aquele que gera, mantém. Pegou a chave. Não fica preocupado com José. Se você foi gerado no Espírito, deixa eu te falar algo. Você foi gerado no Espírito. Você foi gerado no Espírito. Quer nascido da carne, quer nascido do Espírito é Espírito. Seja uma Maria, capta as coisas do Espírito e vive e anda no Espírito. Existe o homem natural e o homem espiritual. Existe o homem exterior e o homem interior. Você decide viver por quem? Por homem exterior ou pelo homem interior? Quem vive pelo homem exterior vive por emoções, vontade, desejo, sentido, pelo que vê, pelo que ouve. Quem vive segundo o homem interior não vive pelo que vê, não vive pelo que sente, porque o homem interior não sente, nem humanamente falando, não vê nos olhos humanos. O homem interior, que tem olhos, que tem coração. A Bíblia fala que Deus, Paulo orando pela igreja, para iluminar os olhos do nosso coração, então tem olhos. O homem interior, ele tem uma densidade da fé no Espírito. O homem interior, ele é guiado pelo Espírito. E ele deve andar no propósito do Espírito, na rota da fé. A fé é o meio pelo qual eu ando no propósito de Deus. Vendo, pensando e falando igual a Deus. Você entende isso? Oh, aleluia. Seja feito Maria, que captou de José, que captou do Espírito. E agora, como é que eu vou dizer a José? Se eu não tive relação com ele, eu vou ser chamado de prostituta, ele vai me abandonar. Mas ela decidiu entrar em Deus. E ela creu, irmão, ela creu. Ela disse, está aqui a tua agraciada, está aqui a tua serva. E ela foi agraciada, porque ela se rendeu ao propósito de Deus, ela creu. E através dessa fé, ela gerou Jesus. Agora você pega e quer gerar Jesus na carne. Tudo que é gerado na carne não vem de Deus. Tudo que é gerado no Espírito vem de Deus. Então não tente pegar algo que é uma promessa no Espírito e gerar na carne, deitando-se com José. Vai ter um momento que vai ser necessário você deitar com José, no caso de Maria aí. Mas existe um tempo para todas as coisas. Agora é o tempo de gerar no Espírito. Depois você desfruta das coisas da carne comum, natural, né? Estou falando de coisas erradas. Maria depois deitou com José e teve outros filhos. Gerou filhos na carne também. Mas primeiro Maria gerou no Espírito. Querido, deixa eu te falar. Primeiro gera no Espírito. Gera no Espírito. E deixa o resto com Deus. Não gera na carne. Abraão recebeu a promessa, saiu da sua terra, depois foi gerar segundo a vontade de Sarai, que era a sua esposa, né? E o nome de Abraão era Abrão ainda, enfim. Ele gerou na carne, porque Deus deu a promessa, depois ele foi gerar na alma dele, na carne dele, segundo a ideia de Sara. Como eu já falei aqui, o Deus que te dá a palavra, ele vai manter essa palavra. Agora você precisa continuar ouvindo Deus e fazer da forma e do jeito de Deus. Não perca o relacionamento. Não seja feito Adão, que Deus deu autoridade a ele. Eva errou. Ele deveria chamar Eva num canto e dizer, não, você errou, exercer autoridade. Quando Deus vinha no final da tarde tentar resolver em família, mas ele foi segundo terceiros. Ele foi segundo aquilo que Eva falou. E ele terceirizou o propósito de Deus na vida dele, desobedeceu a Deus, foi incrédulo, não creu na paternidade e gerou consequência. Então, a vida na alma, a vida na carne, porque tudo que não é gerado no Espírito é gerado na carne, ela tem consequência. Então, que a partir de hoje você refaça sua rota, vá para o propósito de Deus, não tenha medo de falar com José, tome uma decisão. Querido, deixa eu te falar, é tempo de você voltar para a rota. Tome uma decisão de ir para a rota do Espírito. E mesmo que as pessoas vão falar mal de você, tudo que é do Espírito vai alinhar com a palavra. Se estiver fora da palavra, não é do Espírito, é da alma, é da carne. Então, pega aí, vai para a rota do Espírito, se posiciona diante de Deus, espera com Deus, se submete a ouvir Deus, mesmo que para isso você perca algumas coisas,
Você vai encontrar algumas opiniões de algumas pessoas, mesmo que José fique de lado, mesmo que Sara não concorde, mesmo que Eva erre, mas se posiciona, feito Jesus, ir para a cruz, pega a sua cruz e vá. E vá, porque ir para o propósito é sinal de ressurreição, é sinal de nascimento de Jesus e é sinal de ressurreição, porque o nascimento do Espírito de Maria, que é Jesus, multiplicou para milhares e milhares de pessoas, nascendo de novo no Espírito. Quando você se submete a ser um útero espiritual para captar a vontade de Deus, e Deus consegue gerar em você um propósito, um chamado, você não tem noção do que isso vai acontecer. É uma proporção ilimitável. É ilimitável quando nós geramos no Espírito. Mas se você descrer disso e tentar gerar na sua força, na sua carne, você vai gerar Ismael. E Ismael, ele trará consequências e problemas futuros que futuramente você vai precisar se livrar disso, ou então você vai viver uma vida toda gerando na carne, gerando na força do seu braço, você vai cansar e não vai atingir o propósito de Deus. O chamado é de Deus, se submeta a Ele e continue se submetendo. Quando Deus te der uma palavra, continue nela, continue na vida no Espírito, numa vida de relacionamento, através de práticas espirituais, louvor, adoração, jejum, oração em línguas, meditação, esperando com Deus, colaborando com o Espírito Santo, andando em fé. Se submeta a estar em Deus, continue em Deus, continue esperando nele e continue grávido do propósito de Deus no Espírito. Não submeta a incredulidade da sua alma e você viverá os melhores dias da sua vida e você será um instrumento nas mãos de Deus, porque é tempo de uma decisão. O Senhor te diz, é tempo de mudar a rota, é tempo de voltar à rota certa e é tempo de decisões. Eu vou andar em Deus, não vou ouvir Eva, não vou obedecer ao que ela fez de errado, não vou ouvir meus irmãos, José do Egito lá, vou continuar na rota, mesmo que me jogue num calabouço, numa cova, não vou ligar para aquilo que as pessoas vão dizer, vou falar com José, estou grávida do Espírito Santo, vou dizer a verdade e eu decido assumir minha identidade, de voltar para a rota e andar conforme a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo e calando todas as vozes contrárias à vontade do Pai. O propósito é dele, o caminho é dele, a provisão é dele, o livramento é dele. Se tem altos e baixos, ele vai estar contigo, nos teus baixos e nos teus altos, para te promover para um futuro de paz e não de mal. E ele vai dar o fim que você deseja, porque ele é que sabe que pensamento ele tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Sua parte nesse processo está num relacionamento de amor, andar em fé e crer que o que Deus diz é.